gente abre o programa hoje com toda a energia, todo o carinho de um momento mais do que especial da vida de uma mulher, da vida de uma mãe, que é a chegada do bebê. Porém, a gente não consegue acreditar que seja possível essa situação. Mas a depressão pós-parto existe, ela é séria e deve ser aí pesquisada e cuidada também com muito carinho, porque são tantas emoções nesse momento, né? Por isso a gente convidou mais uma vez ela que eu estava morrendo de saudades, ginecologista e obstetra, doutora Ana Lúcia Beltrame. Obrigada, querida. Prazer tê-la mais uma vez. Prazer é meu. E a doutora Gisele Calia, que é neuropsicóloga, bem-vinda também. Prazer tê-la aqui para a gente bater um papo sobre esse momento que, vamos combinar que é um momento lindo, que é um momento gostoso. Queria começar até te perguntando, doutora Ana Lúcia, como é que a gente encara um momento tão especial da vida da mulher, que é a chegada de um bebê, que a gente se prepara meses, muitas vezes a vida toda para isso, e de repente o bebê nasce, que era tudo que a gente queria, né? Tê-lo nos braços. E vem uma depressão pós-parto. Você falou uma coisa muito importante. A gente se prepara muito para ter o bebê, mas poucas pessoas se preparam para depois de ter o bebê. Ah, entendi. Entendeu? A gente Faz toda a diferença. Se prepara para ficar grávida, se prepara para o parto, estuda sobre o momento do parto e tal, daí nasceu e aí? Né? E é nosso papel do obstetra, durante o pré-natal, orientar essa paciente a respeito do pré-natal e do pós-natal também. Porque o pós-natal, normalmente, é muito mais difícil do que o pré-natal. É verdade. Né? E uma coisa que é importante a gente falar para todo mundo é que existe uma grande diferença de tristeza pós-parto, que é o blues puerperal, e de depressão pós-parto. Ah, é diferente? É diferente. O blues puerperal, que é aquela tristeza pós-parto, ele acontece normalmente de 3 a 5 dias após o parto. É um processo fisiológico. Aproximadamente 50 a 70% das mulheres passam por isso, que é uma tristeza. E essa tristeza, ela passa habitualmente após uns 15 dias. Tá. Isso é por conta de um turbilhão de hormônios que a mulher passa. Então, durante a gravidez, a gente tem um nível hormonal muito grande. Acaba o parto, sai o bebê e aquele monte de hormônio acaba baixando também. E, além disso, você tem a mudança do estilo de vida, privação de sono, que é muito importante. Eu falo para as pacientes, coloca um ratinho numa caixinha, deixa com a luz acesa e não deixa dormir. Vê o que acontece com esse ratinho. Fica louco. Né? Então, a mulher, ela muda muito de repente o estilo de vida. Então, essa tristeza, esse blues puerperal, ele é natural e é muito importante a presença do marido e da família para poder apoiar essa paciente, além do ginecologista, que é diferente da depressão pós-parto. E o que é a depressão pós-parto? A depressão pós-parto já é uma tristeza e normalmente afeta as atividades habituais da mulher e ela se instala progressivamente, lentamente. Não é uma coisa que acontece logo depois do parto. Normalmente a depressão do pós-parto, ela acontece de 15 a 30 dias depois do parto, né? E muitas vezes é um momento que o ginecologista já não tem mais contato com a paciente. Que já deu a alta, né? Ali já está tudo bem. Já viu o pós-parto, né? Já viu a mulher no pós-parto imediato e daí ela está em casa e daí ela começa a perder o interesse pelas coisas habituais, de assistir uma TV, de preparar um almoço, até de cuidar do bebê e com os cuidados pessoais. Isso sim é depressão pós-parto, que é diferente daquele blues puerperal, daquela tristeza imediata que acontece em 70% das mulheres logo após o parto. Agora, pensando então nessas diferenças, e até eu acho que muita gente assistindo o programa pode se identificar, eu mesma tive então essa tristeza. Isso. Agora você explicando a diferença, eu achava que era uma depressão pós-parto, mas não, eu tive esse momento de conflito, de tristeza. Como pode, né? Você está tão feliz olhando para aquele bebezinho e de repente o coração aperta, dá uma angústia, porque é aquela sensação de não dar conta do recado. Então eu te pergunto, doutora Gisele, você acha que as mulheres que passam por isso, elas encaram então tanto esse momento de blues quanto a depressão pós-parto numa sensação de eu não vou conseguir, e agora?
o que eu vou fazer? O bebê já está aqui. É mais ou menos isso? Isso é o início de tudo? Exatamente isso. É como se, para poder se comunicar com a criança, a mãe precisasse voltar ao seu estado infantil também. Então, você, para conseguir um contato com aquele bebê, você busca estados seus mais regredidos, mais infantis. E nesse momento, você também precisa de um amparo. Por isso, é muito importante, quer seja no blues, quer seja na depressão, a presença de outras pessoas junto com a mãe e o bebê. Porque a gente cria um mito, existe um mito do amor materno, né? Que na hora que chegar o bebê, eu vou me encantar, eu vou ficar apaixonada por esta criança, e não é bem assim que acontece. Você encara, assim, existe mesmo esse mito? Por exemplo, vou citar um exemplo pessoal, tá? Eu tive um encantamento absurdo, é um negócio de arrepiar até, absurdo. E a minha tristezinha e o meu medo depois que ele nasceu é que iam passar e levar ele embora. Eu queria ir embora da maternidade de qualquer jeito, porque eu achava que iam levar ele embora, que eu ia entrar na minha casa e iam levar ele embora. Então, assim, você acha que para cada mulher ocorre de uma forma? Ocorre de maneiras diferentes, intensidades diferentes, depende um pouco da vida, né, de cada uma, de o que representa aquela criança naquele momento, com certeza. Mas em todos os casos, quer dizer, essa sensação de que é um ser que estava dentro de mim e agora está fora, que podem levar, que eu sou totalmente responsável, que depende a vida totalmente de mim, né, para acontecer, isso é uma responsabilidade muito grande. Como a doutora Ana falou, poucas são as mulheres que se preparam para esse momento. A gente se prepara, como eu falava, para esse encantamento, para esse amor, mas não para o que pode não ser tão, assim, prazeroso naquele momento. Né? É o conto de fadas, igual o conto de fadas da amamentação. Que também, aliás, então tocamos num assunto importante. O fato da mulher, ao ter o bebê, não conseguir amamentar como ela sempre sonhou. Eu acho que vem na linha, né? A mulher que sempre sonhou ter o parto normal e não conseguiu ter o parto normal, ela já tem a primeira frustração. Em seguida, ela quer amamentar por um longo tempo e tal, e essa amamentação não está sendo prazerosa nem para a mamãe e para o bebê. Isso também é complicado, né? Não, é complicado. E assim, as mulheres hoje, né, as redes sociais, se a gente for olhar a própria mídia, tudo, elas são classificadas, né? Então, assim, primeiro tem a classificação do parto normal e da cesárea. Depois a classificação daquelas que amamentam e daquelas que não amamentam. Entendi. E você pode ser classificada como mais mãe ou menos mãe, mais mulher ou menos mulher, por isso, que é uma grande bobagem, na verdade, né? Claro que a gente, como profissional, preza as coisas mais fisiológicas. Então, é nosso dever fazer com que essa paciente, ela se prepare para o parto normal, mas se não puder ser, a gente pode fazer uma cesárea humanizada, por que não? É nosso dever orientar essa mulher para uma amamentação, mas se não acontecer, a gente tem as fórmulas lácteas, né? Não tem, e ela não vai ser mais ou menos por conta de uma falha fisiológica, digamos assim, né? Ela vai poder amamentar, ela vai poder... a Fu tá me dando uma indicação, acho que a gente vai precisar tirar o seu colar, tá, doutora Gisele? Acho que tá batendo um pouquinho no microfone. Mas eu vou retomar aqui com a doutora Ana Lúcia o seguinte. O fato da mulher não conseguir ter o parto normal, ou não conseguir amamentar como ela gostaria, faz com que ela entre num momento, muitas vezes, que é isso que a gente está falando, dessa depressão ou desse blues, poxa vida, já comecei tudo errado, já comecei fazendo tudo errado. Como é que ela sai dessa bolha? Porque isso é uma bolha, gente. Eu mesma passei eu não consegui ter parto normal. Eu não consegui amamentar só do leite materno 6 meses. Eu não consegui. O João entrou com complemento com 2. Eu voltei a trabalhar, ele tinha 45 dias. O leite diminuiu. Gente, isso gera uma frustração que, pelo amor de Deus, que hoje, depois que tudo passou, eu falo, nossa, hein, Carol, que besteira. Mas quando a gente está envolvido na história, não é besteira, não. Não é, porque, principalmente numa primeira gravidez. E se você observa que aquela paciente, ela tem alguns fatores de risco que podem desencadear uma depressão ou um blues um pouco mais arrastado, que são pacientes que já tiveram depressão anteriormente, pacientes que tiveram na depressão em gestações anteriores, pacientes que tiveram uma dificuldade de aceitação daquela gravidez, uma gestação não planejada, tudo mais, isso tudo se agrava muito mais, né? Então, a cobrança da mulher, eu falo que na hora que nasce o bebê, depois lá já nasce a culpa, logo em seguida, porque a gente já nasce
Imediatamente. É isso, não é? Junto, Nasce o bebê, já nasce a culpa. Com certeza. Então, nós profissionais, eu acho que a gente tem a finalidade de acalentar essa paciente, de prepará-la para o pós-parto e de orientar a família a acolher, né? Porque são as pessoas mais próximas que têm esse papel nosso papel é orientar e tudo mais e encaminhar essa paciente. Agora, o acolhimento é o acolhimento familiar. Porque o que está em risco não é só a vida, a saúde da mãe, é do bebê também. Então, assim, já tem muitas pesquisas mostrando que uma criança bem cuidada, quer seja com a amamentação, quer seja com o suplemento lácteo, ela desenvolve cognitivamente muito melhor, né? Então, existem estudos comprovando isso. Então, esse seu cuidado com seu filho, quer dizer, não importa se foram 2 meses, se foram... A sua preocupação, quer dizer, isso faz com que a criança futuramente tenha mais segurança, o vínculo mãe-bebê que se forma. A gente tem, inclusive, um ilustra, doutora Gisele, eu queria que você comentasse. É bem bonitinho, vamos colocar? É uma historinha aí, ilustrando um pouquinho disso que a gente está falando. Vamos lá. Aí, então, eu acho que é esse mesmo. Não tem um ilustra da doutora Gisele? Que eu acho que tanto a doutora Gisele quanto a doutora Ana Lúcia podem comentar. Esse lance dos neurônios, dessa parte dos receptores e etc., isso tudo está diretamente ligado? Sim, na verdade, é até importante a gente falar que muitas vezes só o apoio emocional não é suficiente para tirar essa paciente da depressão. E existem algumas medicações, alguns antidepressivos, que são os tricíclicos, e alguns inibidores da recaptação de serotonina, que a serotonina ela está exatamente aí nessa fenda sináptica, né, onde estão os neurônios, que podem ser utilizados tanto durante a gravidez, quando a gente observa que aquela paciente ela está entrando num processo de depressão e que isso pode se agravar no pós-parto, ou então no pós-parto mesmo, no puerpério, na amamentação. Então, existem medicações, drogas que são permitidas durante toda a amamentação e durante toda a gravidez também. Era o que eu ia te perguntar, o fato de ter que entrar com alguma medicação logo nesse início também já assusta a mulher, que ela vai ter que parar de amamentar. Não necessariamente. Ela pode continuar amamentando. Pode continuar. E o que a gente faz com essa paciente, doutora Gisele, para ela voltar para casa dela, depois de um papo com uma profissional, olhar para aquele novo quadro, né? Para aquela nova vida que ela tem que cuidar de uma criança, que ela vai ter que acordar de madrugada, que ela vai ter que ser mãe. Como é que ela se encaixa de novo na casa dela e na sociedade, porque é muito difícil. Esse novo papel. A volta é muito difícil, né? É um novo papel, né, Carol? É um novo papel e não seria só um papo. Na verdade, a gente precisa fazer um acompanhamento mais, assim, constante, porque as dificuldades são diárias, né? Quem é mãe sabe. Então, na verdade, seria um acompanhamento mais constante. Então, associado à medicação, encontros, enfim, terapia mesmo, se for os casos mais graves, né? E dar certeza para essa mãe de que aquilo vai passar, né? Que é uma fase que a gente acha que não vai acabar nunca, né? Que vai ser sempre fralda e sempre uma criança dependente e que ele vai crescer, que é uma transição, é uma fase temporária, não é? Então dá essa ideia de saída, de futuro, não é? E que aos primeiros sorrisos do bebê, né? Aos primeiros retornos da criança, a gente se sente extremamente recompensada. Então isso não tem como nenhum remédio, nenhuma terapia suprir, né? Então é o reconhecimento da criança. E a gente dava tudo para eles voltarem para esse tamanho, porque dá muita saudade. Então, passa gente, rápido. Meu filho fez 3 anos, você acredita, doutora Ana Lúcia? 3 anos, eu olho hoje e falo assim, meu Deus, que saudades do meu bebê. Ele fala, mas eu ainda sou bebê, mamãe. Eu acho que eles têm também, a gente cria um vínculo também muitas vezes, que é te dar uma exagerada, e eu me coloco nessa, sou um pouquinho até exagerada nesse ponto, eu falo, não, filho, você cresceu. Ah, mamãe. Eu sou seu bebê. Ah, mamãe, ele tem esse lance de ser o bebê. Mas o que eu acho bacana também, a gente colocar aqui o sonho da maternidade, o sonho de muitas vezes, a pessoa está vivendo ali num momento que não está legal e ela coloca expectativas na maternidade, no nascimento do filho e, né, a gente sabe que, como a doutora Ana Lúcia falou, a gente se prepara para esse momento e o que vem depois disso
é inseguro, é uma novidade, ninguém sabe, né, como cada um vai agir como mãe, como cada bebê vai se comportar, como eles nascem. Então, queria até que vocês comentassem isso. Para as mulheres que colocam a maior expectativa, né, na maternidade, como que elas devem encarar? Como é que a gente, então, se prepara para o pós? Então, na visão da doutora Ana Lúcia, que é ginecologista, e na visão da doutora Gisele, que é neuropsicóloga, até para a gente entender a diferença, porque já que a gente tem que se preparar, como é que a gente faz isso? Com o médico, né, o pré-natalista, que é o obstetra, eu acho que é uma grande oportunidade naqueles momentos de consulta que você tem, do médico intervir e perguntar qual que é o seu planejamento para o pós-parto. Porque a pessoa não planeja, ela planeja até o nascimento. Então, quem vai ficar com você? Quem vai cozinhar? Teu marido vai tirar férias? Vai te ajudar? Como que funciona? A gente tentar organizar esse pós-parto para que ela se sinta segura. Uma coisa muito importante que a gente não falou são as visitas na maternidade. Deus abençoe a cara das minhas meninas. Deus abençoe, depois eu conto essa parte. São as visitas da maternidade. Porque aqui, culturalmente, a gente tem um hábito, né? No meu ponto de vista, é um hábito ruim, de visitar as puérperas, né, aquelas mulheres que acabaram de ter o bebê e fazer aquelas visitas longas e tal. E é um momento de reconhecimento da mãe e do bebê. É um momento que ela está dentro do hospital e que ela tem profissionais que são capacitados para orientar a amamentação, para ela criar aquele vínculo. Então, no pós-parto, não é porque teve parto normal que a mulher não está cansada, gente. A mulher, ela está exausta. Ou se ela foi operada, ela está se recuperando de uma cirurgia. Então, aquele momento é crucial para se manter, para se aumentar o vínculo mãe e bebê, para que ela se sinta segura para ir para casa, porque muitas vezes ela não tem nem oportunidade de trocar uma fralda, não tem oportunidade de corrigir a pega da amamentação, ela vai para casa com a mama toda machucada, com dúvida e tal, e daí os medos começam a ficar muito piores. Então, se vocês puderem dar uma orientação para a família, para os amigos, deixa para receber depois, faz um chá de apresentação do bebê quando tiver com um mês, né? Chá de apresentação. 2 ou 3, né? Porque até um mês o negócio tá feio também. Agora, visitar na maternidade e ir na casa da pessoa depois, isso só dificulta as coisas, não é? Com certeza. Você não acha? Eu acho que essas visitas, realmente, elas atrapalham, como a doutora falou, o vínculo, que ele tem até um componente orgânico, que é a produção da ocitocina. Exatamente. Né? A doutora talvez... Que é o hormônio do amor, que né? é o hormônio do amor, exatamente. Então, durante a amamentação e durante esses primeiros contatos da mãe com o bebê, a produção da ocitocina aumenta. E se a mãe não tem essa oportunidade de ter contato com o bebê, então, possivelmente, esses hormônios vão ficar baixos. E a probabilidade de uma depressão pós-parto aumenta. Exatamente. Né? Interessante então, isso. E deixar as visitas realmente para depois, porque é nessa hora que vão surgir as dúvidas, quando a mãe está sozinha em casa, com o bebê. Então, assim, uma sugestão que você me perguntou seria contato com outras mães novas, porque geralmente as mães têm bebês mais grupo, né? Grupos. Você trocar com amigas que você tem confiança, como é que você faz, essas trocas. A gente tem grupo de WhatsApp, não é? Está muito mais rápido, bom ali, rapidinho. Isso é legal, isso então é muito bom. E até trocar as coisas que não estão sendo tão, assim, positivas, né? Como eu imaginava, né? Olha que legal, uma troca de experiência, com né? certeza. Eu vou aproveitar e colocar a perguntinha do público na tela, que estão chegando várias. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Beijo, a Claudinha, queridíssima. Um beijo pra você, lindona. Essa depressão pode chegar ao ponto, então, da mãe dar o bebê para adoção, e eu ainda completo. Eu já ouvi histórias de mães que tentaram matar o bebê. É um negócio assim, claro, né, gente? É extremo, né? É difícil tocar nesse assunto, inclusive, porque... Mas foi uma pergunta colocada aqui no programa, então, doutora Gisele e doutora Ana Lúcia, fiquem à vontade. Sim. Isso pode chegar num extremo. Pode, mas eu acho que a sociedade tem mecanismos de evitar que isso aconteça. Até é melhor a gente conhecer um pouco mais as leis, até para saber quando você realmente está apta a doar. Porque pensando nesse estado confusional pós-parto, não é? Então, é melhor não tomar nenhuma decisão nesse momento que você possa se arrepender depois. Olha, não sei se cabe aqui contar até uma experiência pessoal. Eu, quando tive meu filho, que agora está com 15 anos, eu pedi uma tesoura na maternidade para cortar a gola da roupa que estava incomodando o bebê.
ele. E uma enfermeira inexperiente me deu essa tesoura. Eu fui lá, cortei a gola e devolvi a tesoura. Nesse momento entrou assim uma equipe inteira de médicos e tudo. Abriram meu filho, assim, tiraram a roupa toda para ver se eu tinha machucado. Eu falei, eu só pedi para cortar a gola. Então, quer dizer, são muito frequentes esses estados alterados de consciência após o nascimento do bebê. Só que para chegar num estágio que a gente fala que é um estágio até de psicose puerperal, é um estágio bem mais raro, né? Essas confusões, essa depressão, o blues é muito frequente. Agora, a psicose puerperal, diferente da depressão puerperal, que tem uma incidência alta até, que é de 10 a 15% da população, a psicose puerperal ela não chega a 5%. Então, assim, são casos extremos, raros, mas que, obviamente, nós profissionais temos que estar preparados para esse tipo de situação. Porque pode acontecer. Pode acontecer. E muitas vezes, durante toda a gravidez, essa mãe não demonstra nenhum sinal. Difícil, viu, Carol? Normalmente ela demonstra. Ela vai dando pistas pra gente de que a coisa não tá bem, entendeu? É difícil uma depressão puerperal, ela acontecer do nada, né? Sem dúvida. Então, a paciente, ela já tem um perfil. Por isso que é importante a relação médico-paciente, porque nós, obstetras, somos os profissionais que estamos mais próximos daquela mulher, né? Da gente pescar o que pode estar acontecendo, conversar com o marido, muitas vezes, em particular. Ela está sentindo alguma coisa? Como que ela tá? Será que ela tá diferente? Está perdendo o interesse pelas coisas habituais, né? Sim. Que interessante. Até porque existe... Não tinha a menor ideia disso. Em volta, a família, ela tende a negligenciar esses sinais. Não, isso vai passar. Não é nada. Passar a mão, ela sempre foi assim, daqui a pouco passa, a hora que vê a criança. Então, há uma tendência da nossa sociedade em valorizar aquele mito do amor materno, aquele mito, né, de que tudo vai se resolver quando chegar a criança. Né? E nem sempre é assim. Na maior vez, não. E então, assim, podemos dizer que é normal, é considerável um blues pós-nascimento da criança. É normal, é fisiológico. O que não é normal é ultrapassar aí situações que podem chegar a um extremo, então, e que esta paciente acabe deixando de gostar de coisas que ela gostava, mudar muitos hábitos e estar numa tristeza contínua. Mais arrastada, né? Aí daí é uma depressão, exatamente. E tem outros sinais também, como, por exemplo, uma mãe que pega pouco o bebê no colo, que está sempre no carrinho, sempre no bercinho, e ela entrega facilmente para pessoas estranhas e deixa cuidar. Ou uma mãe que nega o seu estado puerperal, ela volta a querer fazer academia, sair com as amigas, ficar muito tempo fora de casa, como se ela não tivesse um ser ali, um bebezinho. Muita agressividade com o marido, com o pai da criança também. Esses são sinais importantes para que podem sinalizar para a gente uma coisa mais grave. E quanta coisa, né? Quantas coisas a mulher pode demonstrar que muitas vezes quem já teve filho e quem não passou por isso, ouvindo essas palavras, pensa, nossa, como, né? Como pode? Mas os hormônios estão aí. Parte pode ser, então, a gente pode colocar como culpa dos hormônios e outra parte... Do estilo de vida, do estilo de vida mudado e também de questões endógenas, mesmo internas da pessoa, né? Que aí não tem o que fazer, mas tem que procurar ajuda que o quadro, ele pode... Claro, pode ser, ele tem resolução, tanto da parte psicoterápica quanto da parte medicamentosa. A gente pode associar, muitas vezes, uma psicoterapia com algum medicamento, quando é necessário. E isso, gente, é claro que é o que deve ser feito, né? Para que a pessoa possa depois curtir tantos outros momentos com a criança e essa fase que passou, aconteceu, eu acho que a pessoa também não pode manter uma culpa pro resto da vida que passou por isso, né? E bola pra frente. Até falando negócio da maternidade, que eu dei risada ali pra Camilinha e a gente começou a rir e tal, é que eu tive uma experiência, eu diria assim... particular? Intensa, né? Alguém chuta aqui quantas pessoas, é que eu não sei, talvez algumas meninas já saibam que elas foram me ver. Alguém chuta aqui no estúdio quantas pessoas eu recebi em 3 dias de maternidade? Você chuta, Luaninha? Pode chutar. 70, diretor? Não, passou longe. Chuta aí, vai. Pouquinho menos, Saulito. 150 visitas. Você lembra disso, doutora Ana Lúcia? Eu tinha que pedir licença. Gente, eu tive 150 visitas. Claro que eu me senti amada, querida, porque é o momento que você recebe as pessoas que querem conhecer o seu filho, que querem te abraçar e te dar os parabéns, mas
150 pessoas. Então, quando você disse, por favor, peça para o pessoal e depois, não sei, eu acho que cada mãe depois vai ter ali o seu acordo com a família e com os amigos para poder apresentar essa criança. Mas 150 visitas. Ah, sim. Foi bastante. Eu saí de lá meio louca. Graças a Deus, não passei aí pela depressão e tudo, mas eu saí assim numa pilha que, tipo assim, né? E eu coloquei o João para dormir comigo, eu não sei, a gente não comentou sobre isso, cada um também tem a sua opinião. Tem muita gente que fala assim, vou aproveitar que eu tô na maternidade, vou deixar o filho para ficar ali com as enfermeiras e dormir um pouco mais. Eu fiz o inverso, me preparei a gravidez inteira, dormi pra caramba. E aí, no primeiro dia já de nascido, ele dormiu no meu quarto e todos os outros. Existe uma tendência hoje. Fui meio louca, doutora Ana Lúcia? Não, na verdade, você sabe que hoje grandes maternidades de São Paulo hoje estão adotando esse sistema que particularmente eu sou muito a favor, do alojamento conjunto, mas conjunto total. O bebê não fica no berçário, ele fica no quarto da mãe o tempo inteiro. Eu acho isso ótimo, porque é uma oportunidade da mulher sair segura da maternidade. Segura, sabendo trocar, sabendo amamentar, sabendo que aquele choro pode ser um choro de cansaço, que é normal, porque senão ela nunca viu o bebê, ele tá lá no berçário, vai embora pra casa e fala, nossa, mas ele era tão bonzinho. Tão bonzinho, ninguém tinha me falado que ele chorava tanto, não é né? assim? É verdade, E até olha. o sistema imunológico da criança parece que dá sinais de melhora se ele está perto da mãe. Ele também, a própria criança, tem benefícios para a criança também. Que legal. Então vamos pensar nisso para a mulherada que vai ter nenê agora. Eu até mandar um beijo para a Estelinha, queridíssima, que apresenta aqui o nosso Jornal da Gazeta, que logo mais vai ter Pietri, e a gente comemorou nesse final de semana. Então desejo aí toda sorte para todas as futuras mamães e as que se identificaram com o nosso papo, que também procurem ajuda e que conversem muitas vezes com profissionais e com outras amigas, né? Olha que legal esse tipo de relação, essa troca aí de experiências. Quero agradecer a doutora Ana Lúcia Beltrame, então. Quem quiser saber mais, tem o site. Você encontra todo o trabalho da doutora Ana Lúcia também, que ela está sempre aqui no Você Bonita. E quero agradecer a doutora Gisele Calia, acertei, que é neuropsicóloga, tem o Insta que é Neuropsiclínica, é isso? Psiclínica, isso. Tudo junto, então Neuropsiclínica também, uma palavra só, tudo junto para vocês seguirem nas redes sociais. Você tá lá no Face, né, doutora Ana Lúcia? Tem lá, aí todo o trabalho, obrigada mais uma vez. Querida. E olha, o melhor de tudo isso é que depois que passa, vira uma história divertida, engraçada e que a gente gosta, inclusive, de contar para a criança. Porque o João se diverte com algumas coisas desse período. Obrigada, foi muito bom, gente. Até a próxima. Até a próxima. E olha...